Olá, internautas! Hoje o nosso convidado é o candidato à Prefeitura de Itatiaia, Adriano dos Santos, do PSOL. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Vamos então para a primeira pergunta, que vem do bairro Campo Grande. A internauta relata que ela sofre com a saúde de Itatiaia, que no hospital municipal não tem ortopedista de plantão e as consultas demoram meses para acontecer. Qual o seu plano de governo para melhorar a saúde? Bom dia, Franciele, bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo e acompanhando a nossa entrevista. Bom, primeiramente, fora Temer. Eu faço questão de falar isso porque essa questão da saúde, a gente tem visto que os candidatos têm tentado desvincular a situação do país e a situação do Estado com a questão municipal como se não tivesse nada a ver. Então, os cortes que o governo golpista Temer está fazendo na saúde, travou os investimentos para 20 anos, pretende privatizar as creches, os hospitais e tudo mais, isso só vai atrapalhar mais ainda se nós não conseguirmos travar essa política, tanto do governo federal como do governo estadual, que são do PMDB, do PP, é o mesmo que está lá em Itatiaia, e que nós precisamos, junto com a comunidade, derrotar. É inadmissível que uma cidade como Itatiaia, que tem já há muito tempo uma renda muito considerável, a arrecadação é ótima, e todos os governos dizem, na hora de fazer a questão da saúde funcionar, está em crise, está com problema, quer dizer, mas não é a mesma coisa para as empresas e tudo mais. Agora, nós vamos colocar essa questão de investir realmente na saúde, porque questões básicas como faltar fisioterapeuta, né? A moradora aí do Campo Alegre, aliás, que pergunta, é inadmissível que isso aconteça, que falta gás, que falte ar, álcool, materiais básicos. Isso é impossível de conceber para uma cidade que tem muita arrecadação. Então, primeiro assim, vamos acabar com a farra com o dinheiro público e investir realmente naqueles que precisam. Nós não vamos ter mais problemas de falta de médicos, porque nós vamos valorizar o funcionalismo, porque nós vamos dar condições realmente de que haja material de qualidade, porque nós vamos fiscalizar, não vamos terceirizar e vamos acompanhar de perto todas essas questões relacionadas à saúde. Eu peço a você, morador do Campo Alegre e dos demais bairros, que nós vamos resolver esse problema da saúde, sim, e não vamos nem privatizar, nem terceirizar e nem encher os bolsos daqueles que estão se enriquecendo com a miséria, o sofrimento das pessoas como a senhora. Pode ter certeza, isso não vai acontecer e não vai continuar acontecendo num governo do PSOL em Itatiaia e em lugar nenhum, seja aqui de Volta Redonda, em qualquer lugar onde o pessoal esteja. Bom, vamos para a segunda pergunta, que vem do bairro Vila Niterói. Algumas localidades de Itatiaia, como a Vila Esperança e Vila Niterói, sofrem com as chuvas fortes durante o verão. Este ano, no bairro Vila Niterói, uma casa desabou e outras 15 ficaram interditadas. Quais serão as medidas do candidato, caso seja eleito, para prevenir esses desastres? E o senhor pretende implantar mais pluviômetros na cidade? Bom dia a todos os moradores da Vila Niterói, da Vila, da Vila Esperança e todos aqueles que convivem com esses problemas. E não são somente essas localidades, né? Nós temos em Penedo também problemas relativos a isso. Infelizmente, com o descaso que os governos anteriores tiveram com esses bairros, a gente praticamente não teve investimento de infraestrutura e de engenharia realmente para conseguir deter esses problemas e fazer com que eles realmente fossem resolvidos. Nós temos obras lá, tanto na Vila Esperança, na linha Velha Norte, que tem que ser realmente refeitas, porque foram feitos empregados de forma incorreta. É preciso haver um estudo geotécnico muito apurado. Não sou eu a pessoa mais indicada, por isso que nós vamos ter profissionais realmente capacitados para levantar os problemas junto com a comunidade, de fazer projetos realmente que vão resolver definitivamente e a partir daí
nós vamos ter um plano de ação que a gente vá aplicando com o tempo essas soluções. E a comunidade vai acompanhar. Sabe por quê? O que nós queremos na administração é que, primeiro, os funcionários públicos, técnicos, esses que realmente conhecem, esses que têm capacidade, eles vão estar à frente disso. Nós queremos que a comunidade participe desde a elaboração do orçamento, para que elas saibam o quanto de dinheiro a prefeitura arrecada, de onde vem, como ela está usando, como ela está gastando e no que ela tem que utilizar. Quem vai definir as prioridades é a comunidade de Itatiaia. Nós vamos administrar a prefeitura com muita transparência, mostrando realmente como você administra uma casa, onde todo mundo tem que conhecer de onde vem o dinheiro, no que é gasto e no que é possível melhorar. Nós não vamos ficar uma decisão só de prefeito, de secretários e os vereadores, não. Nós vamos abrir isso para que as pessoas possam participar. A questão dos pluviômetros, né, se isso tiver apontado como uma solução da qual eu tenho que realmente buscar conhecimento mais técnico daqueles que realmente conhecem, para ver se a questão do pluviômetro resolve ou ajuda a resolver. Com certeza, é claro, nós temos que ter, né, para acompanhar o índice de chuvas e fazer um acompanhamento para que não pegue os moradores, né, desprevenidos. Para isso, a ação da civil, né, desse acompanhamento vai acontecer e por meio de instrumentos técnicos, de pessoal capacitado e a gente direcionando o dinheiro aonde é necessário para que seja cumprido essas ações. Bom, agora vamos para a terceira pergunta que vem do centro de Itatiaia. Em seu plano de governo, existe alguma proposta para a capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, considerando a instalação da fábrica da Jaguar Land Rover na cidade? Pergunta de qual bairro mesmo? Do centro de Itatiaia. Bom, acho que a preocupação não só, né, dos moradores do centro, mas toda Itatiaia, é essa questão da capacitação, porque nós temos, né, a chegada das indústrias, realmente, que aconteceu, não foi por uma ação desse ou daquele secretário ou daquele vereador, não. Foi uma ação em que o governo do PMDB e o governo federal deram isenções, inclusive demais para essas empresas, absurdamente, né? Além das isenções fiscais, terras e a lei Prodeme, que ainda com passado o tempo de 3 anos, ainda devolve dinheiro para essas empresas. Quer dizer, então não é a prefeitura que arrecada dinheiro com as empresas, vamos chegar a isso. São a prefeitura que hoje deve para essas empresas. Então, além disso, o mercado de trabalho, nós temos uma realidade que, né, os próprios moradores lá que trabalham nesses lugares dizem, olha, saem 2 ônibus para Resende, 6, 8 ônibus para cidades do interior de São Paulo e para Itatiaia um micro-ônibus. Porque não tem capacitação. Porque a promessa de que essas empresas logo fariam esta escola de formação, esse centro de capacitação, ficou só na promessa. Nós temos que cobrar que as empresas, então, coloquem isso junto com a prefeitura, porque isso só foi promessa. E já se passaram muito tempo. E nós temos uma preocupação que não é só uma capacitação para o mercado de trabalho. A nossa preocupação é com a educação de forma geral, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, para a gente ter uma formação plena, que a gente possa ter pessoas realmente com senso crítico, que possam intervir na sociedade e não ficar apenas aceitando as desculpas, as justificativas, né, a embromação e enrolação dos governantes, mas que elas tenham capacidade e senso crítico de intervir e querer uma cidade melhor. E nós vamos fazer isso porque não vão ficar embromando, a gente vai cobrar de quem tem que ser cobrado, vamos cobrar sim do governo federal, vamos cobrar essa participação das empresas que até agora não chegou, porque o desenvolvimento econômico pode ter chegado, mas chegou só para uma minoria privilegiada, para os empresários, para os políticos da cidade, e o social
Até agora, nada. A comunidade cobra isso e com muita razão, e nós não vamos permitir que isso continue do jeito que está. Ok, vamos para a quarta pergunta, que vem do bairro Jardim Itatiaia. O senhor pretende explorar o potencial turístico da cidade, onde fica o Parque Nacional do Itatiaia? O potencial turístico de Itatiaia, sim, né? Tem que ser, porque nós moramos numa cidade que é um privilégio, né? Ter uma cidade como Itatiaia. Nós temos uma das cidades mais lindas de todo o estado do Rio de Janeiro. Então a questão geográfica, a questão das belezas naturais já é por si, né, um atrativo. O que nós temos que fazer é agir com responsabilidade para proteger essas mesmas qualidades naturais. Nós não podemos entrar numa de vamos explorar o potencial e aí cada vez construir mais hotéis e pousadas de forma toda descontrolada e resorts, como o plano diretor aprovado pelos vereadores, que foi aprovado, agora pensa-se em resort. Penedo, por exemplo, tem o problema de, no período de chuvas, com enchente, no período do restante, falta de água. Com esse crescimento desordenado, nós não vamos ter uma cidade turística daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos ter uma cidade que as pessoas vão evitar de ir, porque é uma cidade com todos os problemas que infelizmente se encontram em muitas outras. E é isso que a gente não quer. Então, avançar, explorar esse potencial turístico significa ter muita responsabilidade com a questão ambiental. Isso a gente vai ter profundamente e não vamos permitir isso. Nós, no Parque Nacional, como ela disse, é uma questão de área, né, regido por leis da União Federal, da qual o município não tem uma parceria, mas ele não pode gerir da forma como bem entende, né? Preciso seguir a legislação federal e tudo mais. Então, vou explorar o Parque Nacional. Eu acho que o que precisa mais é a gente fazer com que o turista se integre, não só nessas áreas de Penedo, de Mauá, Maromba e o parque, mas com a cidade. O turista que vai lá, ele não conhece a cidade. Ele já sai dali da Dutra e vai direto, ou seja, para Mauá, para Maromba, ou seja, para o Parque Nacional. Por quê? Em Itatiaia, se ele for lá tirar uma foto num monumento de Itatiaia, ele vai encontrar no centro uma vergonha que se chama monumento de um chafariz que nunca se ligou à água. Imagina o turista tirando foto, é uma vergonha. Estive em Itatiaia, tira foto, porque dentro da cidade mesmo, onde moram as pessoas, não tem, evidentemente, nós temos que pegar e fazer essa junção, fazer com que o turista vá para a cidade também. Isso a gente vai reforçar. Ok, a quinta pergunta vem do bairro Vila Pinheiro, indo nessa mesma linha de turismo. Moradores de Penedo, outro ponto turístico de Itatiaia, reclamam da falta de estrutura e principalmente de enchentes que acabam prejudicando o comércio. Isso o senhor tinha até comentado anteriormente, mas agora o senhor tem mais um tempinho para comentar sobre essa questão. Então, toda essa questão de enchente e falta de água é absurdo. A gente primeiro falar que Itatiaia falta água. Porque felizmente, ao contrário de cidades como Volta Redonda, Resende, precisam fazer a captação do Rio Paraíba, nós temos aquela água cristalina lá e nós fazemos uso. Só que, por falta de investimento, de responsabilidade dos governos que já passaram pela cidade, nós não temos um programa de saneamento básico na cidade. Os esgotos são jogados direto nos rios. Essa situação da água só recebe uma cloração, né? Recebe cloro. A distribuição é do século passado. Não existe uma rede de interligação de distribuição. Em Penedo, por exemplo, cada um se vira, cada um vai lá que pegue na fonte a sua água, porque a prefeitura até hoje não resolveu essa questão. Então, evidentemente, vai faltar água para os moradores, falta água para os turistas, falta água, né, para as pousadas e tudo mais. E aí, no período de enchente, por uma falta de
de realmente fazer um programa que resolva essa questão do saneamento e da questão da vazão da água, da distribuição, porque acontecem esses problemas das enchentes. Então, a gente precisa um programa de saneamento básico, um programa geotécnico que realmente consiga fazer a solução para que não haja, ou pelo menos diminua essa situação das enchentes, e certamente nós vamos fazer, porque a Itatiaia já com quase 30 anos, nada foi feito em relação a essas questões. Apenas questões para remediar, mas não é para resolver mesmo. Preferem colocar asfalto, encher de asfalto. O que acontece? Enche de asfalto, a possibilidade de mais enchentes é maior. Nós não queremos isso. Nós queremos que realmente, antes do asfalto, tenha as ligações da água, né, renovada, a distribuição feita de forma correta, a água com mais qualidade que nós temos, e aí evitando esses problemas de enchente e que trazem muito prejuízo para todos que moram lá no período, principalmente para os hoteleiros, os donos de pousadas, os moradores e, claro, os turistas. Então, vamos para a sexta pergunta, que vem do bairro Vila Magnólia. Considerando que o senhor é professor, qual a sua proposta de governo para a educação? Então, eu aproveito, inclusive, para mandar um abraço para o Danilo Caruso aqui, de Volta Redonda, para a Marina também, professora aqui, que a gente está nessa luta, somos os professores, né, pelo PSOL, e a gente tem uma preocupação muito grande, toda a nossa vida está ligada à educação. E há 31 anos, né, que eu venho batalhando pela educação do município. Eu chamei alguns colegas na época que Itatiaia se emancipou para a gente formar o plano de carreira. Depois de lutas, nós conseguimos um plano de carreira que saiu apenas para os professores e para os orientadores pedagógicos educacionais, mas não foi contemplado do restante dos funcionários das escolas e creches. E a luta que a gente vem desenvolvendo através do núcleo do CEP, que eu sou diretor do Sindicato dos Profissionais da Educação, revitalizei o CEP em Resende, criei o núcleo do CEP em Itatiaia. Então, a minha vida, né, além da sala de aula, ela está voltada para essa luta da educação. Então, nós pretendemos, primeiro, que a questão pedagógica vai ser o centro da nossa ação. Uma pedagogia libertadora, uma pedagogia que forme pessoas plenamente capacitadas para o pensamento crítico, para influenciar na sociedade e não ficar a reboque, não ficar. Nós temos problemas de creches e falta de investimento, que a cidade tem crescido. Praticamente nos últimos anos não houve nenhum investimento para o aumento da oferta da rede, principalmente nas creches, na educação infantil. E a gente tem uma grande preocupação porque o governo federal, como eu falei no início, né, cortou para 20 anos os investimentos. E se o município já tinha problema para fazer investimentos, vai ter mais ainda se a comunidade não abrir os olhos e a gente enfrentar essa questão. Então, problemas básicos que a gente não pode permitir na educação, uma escola com qualidade, com infraestrutura, com salas, né, que tem um material pedagógico de qualidade, alimentação escolar, isso é o básico. Não podemos admitir que haja falta disso. Para além disso, nós vamos investir na valorização profissional, né, de todos os educadores. Vamos investir mais na ampliação das creches da educação infantil. Não vamos permitir terceirizações, não vamos permitir que os concursados públicos sejam colocados 10 segundos, para tal. Então, a gente fazer uma educação discutindo com a comunidade, com eleição para diretores, com democracia e participação. Ok, vamos para a sétima pergunta, que vem do bairro Jardim Paineiras. No seu plano de governo, existe alguma proposta para a segurança devido aos furtos registrados nas casas de veraneio, essas casas que a população vai passar só no final de semana e depois volta para a sua cidade? Então,
é uma cidade, né, que está crescendo bastante, que tem atraído cada vez mais pessoas e não tem um programa de segurança, é muito preocupante. Que fique só dependendo, é claro que a segurança de forma geral é uma responsabilidade, uma competência do governo estadual, do governo federal e tudo mais, e que cabe a nós da prefeitura ampliar essa parceria, ver no que a prefeitura pode oferecer melhor condições de trabalho, possibilitar que haja uma melhoria para que tanto a Polícia Militar e a Polícia Civil possam cumprir o papel de segurança da comunidade e não contra a comunidade, exatamente para proteger a sociedade. E aí por isso que nós vamos chamar essa comunidade para a gente elaborar conjuntamente um programa de segurança cidadã. O que é isso? Exatamente com que a gente possa, a partir já do acúmulo que tem sobre as discussões sobre esse setor, a gente convidar as pessoas para avaliarem, ver que ações são prioritárias, ver no que cabe à prefeitura, o que é possível a gente fazer e nós vamos dar prosseguimento a isso. Então, a você, né, que está sofrendo isso e que não vê a ação do governo, nós vamos convidar você para que você acompanhe essa discussão, para que a gente possa avaliar os passos que estão sendo dados e fazer com que a prefeitura cumpra o seu papel dentro daquilo que está dentro do seu papel constitucional. E nós vamos fazer isso. Não vamos permitir que as pessoas fiquem numa segurança, que elas tenham medo de sair de casa, enquanto, né, aqueles que não respeitam as pessoas possam estar livremente e tal. Nós vamos fazer e temos preocupação séria com isso mesmo. Agora a pergunta vem do bairro Vila Maia. Diante da crise econômica, o senhor acha que a prefeitura terá recurso para atender as demandas da população? Olha só, eu questiono e a gente tem uma preocupação do pessoal sobre essa questão da crise. Porque a crise, na verdade, o povo está sempre em crise. Como trabalhador assalariado, a gente está sempre em crise. Agora, não está em crise, por exemplo, os governantes, o prefeito que recebe 20 mil reais, os vereadores que recebem quase 10 mil reais para 2 sessões que não duram 10 minutos, esses nunca estão em crise. Nós queremos, inclusive, fazer uma reforma administrativa, que nós vamos valorizar o funcionário, vamos diminuir os salários do prefeito, dos secretários e vamos aumentar os salários dos técnicos, aqueles que realmente têm capacitação. E estamos com um projeto na cidade, um projeto de lei de iniciativa popular para diminuir os salários do vereador para o salário como o professor recebe. Então essa questão da crise é muito curiosa, porque quando se trata, não tem gás, está em crise, tenha paciência. O funcionário não tem reajuste, não tem aumento, tenha paciência, nós vamos cuidar. Então, mas a gente vê a arrecadação que aumentou quase 300% em Itatiaia, e as questões sociais, como eu falei, a valorização do funcionário, as questões da saúde, elas não são atendidas. Então a crise é sempre um lado só. Evidentemente que nós vamos ter que rever, vamos ter que fazer uma auditoria séria, independente, externa, de todos os contratos da prefeitura, ver o que está errado nós não vamos continuar, aquilo que está errado é irregularidade, nós vamos mandar para a justiça, não vamos concordar com essas coisas. Não vai ser crise somente só para o povo, nós vamos refazer isso. Itatiaia, se nós cortarmos, veja só um exemplo, são 11 milhões que se gasta por ano com cargos de confiança. 11 milhões. A arrecadação de IPTU são 12 milhões e meio. Então praticamente toda a arrecadação de IPTU é só para pagar uma grande maioria de cargos de confiança que não sabe nem onde fica a prefeitura, que são colocados por deputados que são amigos, senadores que são amigos de Itatiaia, mas só aparece na hora da eleição e depois manda lá a listinha com os cargos de confiança que tem que colocar na prefeitura. Se a gente fazer isso, né, acabar com essa farra com o dinheiro que está acontecendo e já vem acontecendo há muito tempo, vai ter muito dinheiro, mais ainda que tem, para a gente dar solução para isso.
Não pode. Uma cidade que tem que ter direitos para todos não pode continuar sendo uma cidade de privilégio para alguns. Vamos acabar com essa farra. Itatiaia não vai ter crise só para um setor. Nós vamos respeitar isso, respeitar as pessoas e parar com esse deboche que fazem com a cara do povo. Vamos para a penúltima pergunta, que vem do bairro Vila Odete. O senhor tem conhecimento da situação financeira da prefeitura? O conhecimento da questão financeira, que é publicado, né, pelos sites oficiais da prefeitura, que é divulgado, né, pela Câmara Municipal, é o conhecimento que eu tenho. Conhecimentos mais detalhados não tenho, mas o suficiente para voltar a afirmar isso que eu acabei de dizer novamente, que eu aproveito até para complementar, né? Nós temos uma cidade que bate recordes de arrecadação, que tem um dos maiores PIB per capita do estado do Rio de Janeiro, e não é de hoje que isso acontece, só que essa cidade, Itatiaia, da qual eu nasci e tenho muito orgulho de ter nascido e morar, essa cidade já deveria ser uma cidade de qualidade de vida, que deveria ser o exemplo. Eu apresento um programa na rádio comunitária da cidade e venho falando isso constantemente. Muitas pessoas têm realmente concordado comigo em relação a isso. Tanto é que nós já poderíamos estar num patamar muito melhor do que nós estamos hoje. Mas para isso acontecer, nós não podemos permitir que os mesmos grupos que estão se revezando lá, ora num cargo, ora no outro, depois todo mundo se ajeita e se entende, enquanto isso, só passar a eleição, porque eles vêm falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem nada a ver com o governo federal não, lá é PMDB, mas não veio PMDB, lá é PP, mas não tem nada a ver não. Aí depois acabou a eleição, gente, estamos em crise, paciência, tá? A gente vai conseguir, aí até chegar a próxima eleição, para deputado e governador, fulano vai ajudar a gente, Itatiaia, vote em fulano. Aí tal, aí passa essa eleição, fala que de novo, que vamos agora sim, nós vamos começar, quando chega a outra eleição, aí fala, olha, nós precisamos de mais 4 anos, porque agora a gente arrumou a casa, agora a gente acertou as dívidas, né? Você vê, é um absurdo. Qualquer pessoa fala assim, vai vir empresa para a cidade, vai aumentar a arrecadação, vai gerar empregos. Nenhum dessas duas coisas acontece. Por quê? A arrecadação até aumenta, mas não é só por causa que tem um monte de isenções, para desemprego. O emprego aumenta, mas não é para a população da cidade. E aí, por causa dessa lei Prodeme, que os vereadores, que o presidente da Câmara na época aprovou também, que agora é candidato pelo PMDB, eles aprovaram uma lei tão absurda. Não é que eu sou contra incentivos não, mas para mim incentivos é principalmente para quem precisa, os pequenos, os médios, comerciantes, o pequeno produtor, aquele que está tentando empreender o seu próprio negócio, é isso, mas lá é só para os grandes. Então nós temos dinheiro sim, agora a gente precisa inverter para deixar de ser para uma minoria, para reverter realmente, para investir em quem necessita. Última pergunta, candidato, vem do bairro Vila Paraíso. Quais serão as primeiras prioridades do seu governo caso seja eleito? Então, prioridade. Vamos acabar com essa farra com o dinheiro que estão fazendo lá. Vamos fazer uma auditoria externa, independente, para saber contrato irregular, irregularidade, não vamos mandar para a justiça e não vamos permanecer com isso. Vamos fazer uma reforma administrativa que a gente só fique com cargos de confiança realmente necessários. E os desnecessários, que são a grande maioria, nós vamos acabar com essa coisa que é só eleitoreira. Não ajuda em nada a cidade, vai um monte de dinheiro para isso. Nós vamos pegar e fazer nessa reforma administrativa, inclusive uma revisão, colocar o plano de carreira do funcionário público e emergencialmente para ser votado na Câmara, com a discussão com os funcionários, para valorizar realmente o funcionário público, fazer a revisão do plano de carreira do magistério e incluindo lá os funcionários das escolas e creches. Vamos procurar realmente valorizar quem trabalha, quem não trabalha não está. Vamos governar com prioridade, com a participação
da população para eles saberem, através do orçamento participativo, onde e de onde vem o dinheiro e quanto arrecada. Vai ser aquela prestação de conta que fica aquela conversar, né? E que ninguém sai dali sem entender bolhufas. Nós vamos explicar direitinho. Vamos perguntar quais são os problemas do bairro Campo Alegre, Vila Pinheiro, de Penedo, da comunidade Manchete, da Nova Conquista, Vila Esperança. São problemas. Mas quais são as prioridades? E ele vai dizer, ó, preciso de tanto dinheiro, então nós temos tanto dinheiro para fazer isso. O que nós vamos fazer primeiro? E a população vai participar. E a população vai poder acompanhar, vai cobrar. Não vai precisar esperar 4 anos para avaliar o nosso governo, para ver se vota ou não vota, não. Eles vão dizer. Então, essas são basicamente as nossas prioridades. Nós vamos pegar e fazer o dinheiro chegar aonde já deveria estar chegando há muito tempo. Acaba com os privilégios, vamos fazer uma cidade com direitos e nós vamos ter uma cidade, sim, que todo mundo vai se orgulhar. Até aqueles que ficam aí ganhando aí sem trabalhar, ficam só preocupados com o seu umbigo, eles vão também se orgulhar, mas eles vão trabalhar também. E aí é por isso que a gente acredita e a gente tem uma enorme confiança que isso é possível, e é possível a partir do momento que as pessoas acreditem e na hora de votar as pessoas ajam com responsabilidade em nome da cidade e não pensando só em si mesmo, só no seu próprio umbigo, só pensando em como que ela vai tirar vantagem da prefeitura. Não, é como que nós vamos construir essa cidade que seja digna e que seja justa e que as pessoas se orgulhem de viver. Ok, muito obrigada pela sua participação, candidato, boa sorte. Amanhã a gente vai dar sequência com o candidato à Prefeitura de Volta Redonda, Danilo Caruso, do PSOL. Continue com a gente, é o Diário do Vale na cobertura das eleições 2016. Show!